Pessoal, bom dia, né? Então, vamos para mais uma aula hoje, né, da Biologia Frente B, para o pessoal do primeiro ano, com a unidade, continuação da unidade temática 5, certo? Vamos falar hoje sobre teoria moderna da evolução, o neodarwinismo, também conhecido por teoria sintética da evolução. Nesse capítulo de hoje, então, pessoal, nós vamos falar sobre mutações, tá? Como que as mutações podem estar contribuindo para uma explicação do processo evolutivo, ok? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que estar relembrando aí, quando a gente vai estudar essa parte do neodarwinismo, é a parte da genética. Por quê? Todo o embasamento, né, da teoria neodarwinista, ela está embasada em cima da genética. Então, para a gente poder entender essa teoria neodarwinista, a gente precisa entender um pouquinho de genética, tá? O que o neodarwinismo vem trazendo para a gente, né? O próprio nome já fala, né? O novo darwinismo, né? A teoria de Darwin. Então, ela vai trazer aquelas dúvidas que o Darwin não conseguiu explicar e vai ser explicada utilizando a luz da genética. Então, a genética ela vai estar dando, né, um embasamento para entender essa teoria darwinista. Então, quando a gente fala da genética, a gente vai estar entendendo alguns conceitos, né, que foram passados primeiramente em termos de genes, em termos dos genes alelos, em termos do que é o processo de transcrição, processo de tradução, DNA, RNA e as proteínas. Tá? Então, tudo isso vocês vão estar entendendo lá com a parte da genética. E o primeiro a trazer isso, né, é bem antes mesmo de receber esse nome da genética, em 1900, foi o quê? Foi o Mendel. O Mendel foi um dos primeiros teóricos que estudou, né, essa questão da genética. Tá? Só que quando Mendel estudou, ele trazia outra nomenclatura, né? A gente ainda não falava em questão dos genes, ele tratava, né, chamava esses genes de fatores, tá? Mesmo quando ele criou as leis, né, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, vocês vão ver sempre que ele fala em fatores, tá? Que as características elas eram dadas em cima das combinações desses fatores, né? Enfim. Então, para a gente poder entender esse neodarwinismo, a gente também tem que entender um pouquinho da genética. E aí, pessoal, eu trago para vocês darem depois uma estudada, uma relembrada dessa questão da transcrição e da tradução, tá? Então, essa transcrição seria o quê? Uma cópia, né? Vai ser feita uma cópia ali daquele DNA para poder fazer a duplicação desse DNA. Vai ser gerado, né? Um RNA mensageiro que vai fazer a tradução, ou seja, a tradução está relacionada com a síntese proteica, tá? Então, a gente tem que estar relembrando aí, né? Esses conceitos de transcrição e de tradução. Transcrição, duplicação do DNA. Tradução, fabricação ou síntese de proteínas. Por quê? Porque são essas proteínas que vão estar relacionadas com todas as características, né, que os organismos possuem. Tá? Então, a gente precisa entender de um pouquinho de genética para poder entender o que é esse neodarwinismo. Pessoal, então, a teoria moderna da evolução também é chamada de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Tá? Ela vai ser aquela teoria que vai conseguir explicar por que alguns descendentes são diferentes, às vezes até mesmo da geração parental, dos seus pais, né? Que foi o que às vezes Mendel percebeu lá quando ele fez a experiência dele, cruzando ervilhas puras, né? Por exemplo, verdes e amarelas, né? E aí ele tinha ter uma geração que ele considerou como híbridas, né? Que iam ter fatores do pai e da mãe, ok?
E isso explica, pessoal, também a variabilidade. O neodarwinismo consegue explicar a variabilidade das espécies. O Darwin havia, né, percebido isso lá na sua teoria darwinista, e que existia essa variabilidade das espécies, porém ele não conseguia explicar. E o neodarwinismo vai trazendo uma explicação para essa variabilidade. Através da genética, né, pessoal, a gente consegue entender o processo evolutivo até mesmo de uma forma o quê? Matemática, tá? Através do quê? Das probabilidades que são utilizadas na genética, dos percentuais. Então, dentro de um cruzamento, qual o percentual de ter, né, uma geração, uma descendência, tantos por cento, por exemplo, você cruza um animal de pelagem branca e pelagem preta, qual percentual de filhotes desses animais podem sair de pelo branco ou de pelo preto? Então, dessa forma, você consegue ter uma estimativa, né, dessas características, tá, que podem surgir nessa geração desses descendentes. E a gente consegue quantificar isso de uma forma matemática através da genética e o processo evolutivo. O neodarwinismo também consegue explicar por que alguns genes vão ter uma frequência maior, né, em determinadas épocas ou em determinados lugares do planeta, né? Por que certas regiões a gente tem algumas características que são mais próprias dali, mais peculiares, né? Então, alguns genes, eles aparecem mais em certos lugares, e por que eles aparecem menos, né? Há de se perguntar isso. Então, a gente consegue também, através do neodarwinismo, explicar essa frequência desses genes, né, nessas populações ao longo do tempo. Então, isso também vem através da genética, tá, pessoal? Aí, pessoal, aqui eu vou explicar assim de um modo bem geral, e depois nos próximos vídeos a gente vai detalhando isso, tá? Quais são os fatores que o neodarwinismo leva em conta, que ele considera que vai interferir no processo evolutivo? Então, os teóricos, né, neodarwinistas, eles vão levar em conta o quê? O que vai promover essa variabilidade, né, das espécies? As mutações. Então, mutações, elas são dos fatores, né, que vão provocar as diferentes espécies, né, as diferentes características das espécies, são as mutações. Recombinações gênicas, né? Então, durante os processos lá, né, de divisão celular, nós vamos ter o quê? Recombinações gênicas acontecendo. Processo da seleção natural, obviamente, né? A deriva gênica e a migração. Foco da aula de hoje, a gente vai focar nas mutações. Nos próximos vídeos, a gente vai estudando isso, que é combinação gênica, seleção natural e assim por diante. Então, o foco da nossa aula de hoje vai ser nas mutações. Então, hoje nós vamos tentar entender como que essas mutações, né, que foram descritas através do estudo da genética, e que é um fator que o neodarwinismo leva em consideração no processo evolutivo. Então, de que maneira a mutação ela vai interferir no processo evolutivo e na variabilidade das espécies? Pessoal, aí a gente precisa relembrar alguns conceitos que vocês já estudaram, né? Que essas mutações, então, é um processo que ela é responsável o quê? Pelo aparecimento de novos genes e de novos genes alelos. Tá? Então, são as mutações que elas vão fornecer alguns genes. Então, por exemplo, quando eu penso na resistência bacteriana a antibióticos, o gene, tá, bacteriano, que vai ser responsável, o plasmídio bacteriano, né, que vai ser responsável ali por aquela característica, né, pela aquela característica de resistência, vai estar vindo o quê? De um processo de mutação, tá bom? E a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é esse gene, né? O gene, pessoal, ele é um segmento, um pedacinho, tá, da molécula de DNA, e aí vai ser ele que vai ser responsável por guardar, por armazenar todas as características do indivíduo, tá? E de onde que vem essas características? Da geração parental, né? Então, o organismo, ele guarda lá dentro dos seus genes as características que vieram o quê? Dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe.
ok? Então, gene é isso, é um pedacinho, um fragmento da molécula de DNA que vai ser responsável, então, pelas características que o organismo herdou de seus pais, tá? E os alelos? Tá? Os alelos eles vão ser formas alternativas, que eles podem ser gerados por mutação de um mesmo gene. Então, nós vamos ter genes, né, para cor dos olhos, para tipagem sanguínea, cor de cabelo, fatores de crescimento, tá? Então, esses são todos os genes que vão estar trazendo consigo essas características. E o que é o conceito de mutação, pessoal? Pessoal, essa mutação, então, é o que? Seria uma alteração que vai ocorrer no material genético desse organismo, tá? E até mesmo dos vírus, ok? Ela pode ser natural ou ela pode ser induzida pelo que a gente chama de agente mutagênico. E onde essa mutação vai estar acontecendo? No genoma dos organismos, ou seja, no material genético, tá? Essa mutação, pessoal, é muito importante, tá? Porque ela vai definir várias características que podem ser favoráveis ou desfavoráveis para um organismo. E aí, pessoal, a gente pode perceber que essas mutações, elas podem acontecer tanto em células somáticas. Vamos relembrar o que são células somáticas. Células somáticas vêm do soma, corpo. Então, tudo que compõe o corpo do organismo. Vamos pensar no ser humano, tá? O que vão ser células somáticas no ser humano? Né? Células epiteliais, células da pele, células que compõem órgãos, fígado, coração, tecido muscular, os músculos, os ossos, tá? Tudo que compõe o que a gente chama de corpo, tá? Tudo que é nosso corpo, células do corpo humano, tá? Vão ser células somáticas, ok? E células germinativas, ou também chamadas de células gaméticas, vão ser o que? No caso da mulher, os ovócitos, ou o óvulo, tá? E no caso dos homens, os espermatozoides. Então, são os gametas, ok? Então, a gente pode ter mutação que ela vai, né, ocorrer apenas em células do corpo, né? Por exemplo, na pele, no fígado, no estômago, ok? Agora, quando essa alteração do material genético vai estar ocorrendo em células gaméticas, nos gametas, aí vai ser o quê? Aquele tipo de mutação que você vai estar passando ela para os seus descendentes. A gente vai falar tanto de mutação, né, pessoal? A gente pensa que é uma coisa muito comum, mas não é. As mutações, pessoal, elas são consideradas raras. Por quê? Porque nós temos, né, alguns mecanismos de controle para evitar que essas mutações aconteçam. Nós temos mesmo mecanismos, né, de ações corretivas para tentar corrigir alguns erros que podem acontecer no nosso material genético, no processo ali, né, de divisão celular. Tá? Então, elas são raras, não acontecem aí, né, em grande quantidade, não. Mas pode acontecer? Pode. Porém, os organismos, né, eles têm um mecanismo aí de reparo para tentar evitar o máximo possível que esse processo de mutação ocorra, tá? Que essa alteração no nosso material genético ocorra. Pessoal, é uma coisa muito importante, tá? Elas ocorrem ao acaso. Nenhuma mutação, né, nenhum indivíduo faz mutação para ser favorável e ele se adaptar, não. Elas ocorrem totalmente ao acaso. A gente fala que elas são pontuais e ao acaso. Porém, pessoal, elas podem ser espontâneas, acontecerem mesmo num processo natural, ou elas podem acontecer por indução do que a gente chama de fatores mutagênicos, tá bom? Então, fatores mutagênicos são aqueles fatores que vão propiciar que ocorra mutação no nosso material genético. E aí eu trago para vocês alguns exemplos de fatores mutagênicos. Nós temos chamados fatores mutagênicos químicos, pessoal. Então, são todos aqueles fatores que têm uma origem química. Por exemplo, quando fala, né, cigarro tem nicotina, tem alcatrão, enfim, vários produtos químicos que podem induzir, né, causar o quê? Câncer de pulmão, né, provoca câncer.
Então, o câncer, ele vem o quê? O que é o câncer, né? O câncer nada mais é do que uma produção descontrolada, desenfreada de um tipo celular qualquer. Então, quando a gente tem, né, por exemplo, um tumor, né, é um crescimento anormal de células. Houve um problema ali na questão da divisão celular, elas começaram a se multiplicar de forma descontrolada, de forma errônea, de forma errática. Tá? E esse tumor pode ser benigno, se for um tumor ali que ele está concentrado ali, não vai se espalhar, né? Enfim, entre outras características que não vem a gente comentar aqui agora. E se for um tumor maligno, que é o que a gente chama de câncer, né? Ele já é uma forma bem mais agressiva, ele espalha, forma metástase, enfim, né? Um pouquinho mais complicado, tá? Mas enfim, falou de tumor, a gente está falando de um crescimento desordenado de células. Então, a nicotina do cigarro, né, do fumo, né, que a gente tem ali, ela é um fator de indução, então, de mutação, né, de erro ali daquele material genético, tá? Temos outros, gás mostarda, ácido nitroso, colchicina, talidomida, metais pesados. Então, quando a gente fala ali, né, de talidomida, só para a gente lembrar, esse é um medicamento que ele é teratogênico também, causa, né, uma formação fetal, e ele hoje tem até, ele é de controle, né, não pode ser utilizado assim, porque ele é teratogênico. E temos vários outros medicamentos, vários outros produtos químicos que podem causar isso, tá? Físicos, pessoal. Físicos, nós temos as radiações, né? Então, um exemplo, câncer de pele. O que causa o câncer de pele? Né? Exposição, né, de forma errada aos raios ultravioletas do sol. Então, a gente fala, olha, não pode tomar sol sem protetor solar, não pode tomar sol, né, das 10 até as 15 horas, principalmente aquele período ali de meio-dia, né, porque vai ter uma radiação ultravioleta muito intensa e isso pode causar, né, câncer de pele. Então, o fator raio UV do sol, ele propicia, então, esses processos de mutação, de alteração no material genético das células da pele. E biológicos, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar numa doença, né, chamada HPV. Já se falou muito, tem-se vacinas hoje, né, para os meninos e para as meninas. Por quê? Porque o HPV, ele é um vírus, né, que ele provoca algumas doenças, né, genitais, e também ele é responsável pela produção de pintas, de verrugas, né, acredito que são mais pintas, não, falei errado, verrugas, tá, pessoal? Verrugas genitais e verrugas da pele mesmo, tá? Então, esse vírus HPV é um vírus, todo mundo sabe que o vírus, ele vive dentro de células e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o material genético, DNA dessa célula e vai se utilizar desse maquinário, né, do DNA da célula para poder se replicar, né, se reproduzir, aumentar a sua quantidade. Só que quando o HPV faz isso nas células, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar provocando mutações, modificações, um crescimento desenfreado ali dessas células. Ah, professora, em alguns casos pode virar câncer? Pode, tá? Pode virar câncer sim, ok? Então, o vírus HPV é considerado o quê? Um fator mutagênico biológico. Então, esses aí são os fatores mutagênicos. Fator mutagênico é aquele fator que vai provocar uma mutação no material genético das células. Aí, pessoal, lembra que eu tinha falado que essas mutações são raras? Por que as mutações são raras? Porque a gente tem um mecanismo, né, de reparação. Então, aí a gente tem um esqueminha mostrando para vocês o DNA. Esse DNA, quando ele sofre a ação de um agente mutagênico, seja um agente químico, físico ou biológico, então, obviamente, a gente vai ter uma lesão desse DNA. E aí você pode ter esse DNA sofrendo uma reparação correta, uma correção desse processo de mutagênese e vai ter um DNA restaurado. A gente pode ter uma reparação que ela não consegue ser feita, ou é feita da maneira incorreta, né? E aí a gente vai ter o DNA com mutação. E aí a gente tem o que? Uma ausência. Algumas vezes esse mecanismo de reparação falha, né? E aí a gente tem o que? Uma perda da atividade celular, ok?
Nós temos dois tipos, né, de mutações, pessoal. A gente tem o que a gente fala de mutações gênicas e mutações cromossômicas, tá? E aí a gente vai estar falando um pouquinho, então, de cada uma dessas mutações. O que é uma mutação gênica, o que é uma mutação cromossômica? As mutações gênicas, pessoal, então toda vez, né, que a gente falar em mutação gênica, a gente vai estar falando em algum erro, alguma coisa que deu errado lá na sequência das bases nitrogenadas de um gene. Tá? Então, a gente tem o que? Uma sequência de nucleotídeos ali, né? Quando a gente está formando uma base nitrogenada. Então, às vezes, em algum momento ali, pode haver o que? Uma substituição inadequada, né? De uma dessas bases nitrogenadas, e aí vai dar um probleminha. Então, mutação gênica vai ser o quê? Aquelas mutações, alterações que vão ocorrer na sequência da base nitrogenada de um gene. Tá? E aí poderão surgir novas versões do gene alelo que vai gerar novas características. Essas características, essas mutações gênicas, pessoal, elas podem ser consideradas favoráveis, desfavoráveis ou neutras, tá? Mas se uma mutação gênica ela for considerada favorável, né, se lá no meio ambiente ela adaptou, ela foi legal para o organismo onde ela surgiu, ela, por seleção natural, ela vai, então, permanecer. A frequência desse gene vai aumentando e isso vai sendo passado para os seus descendentes, tá? Então, é isso aí que eu digo para vocês. Se essa característica determinada pelo alelo mutante for favorável, ela vai ser preservada, ela vai continuar, vai passar, né? Passa pelo processo de seleção natural, mas ela continua. E aí a frequência desse gene vai aumentando nas populações seguintes. Um exemplo, pessoal, de mutação gênica favorável que a gente pode falar aí para vocês é a questão da resistência bacteriana aos antibióticos. Então, ela é benéfica para a bactéria? É. Né? Então, se o indivíduo toma um antibiótico, né, vai matar aquelas bactérias suscetíveis e as bactérias resistentes ficam. Ela vai passar isso para os seus descendentes e logo, né, porque isso é favorável para ela, logo a frequência desse gene de resistência bacteriana vai estar aumentando cada vez mais nas populações seguintes. Outro exemplo que eu trago para vocês aí, pessoal, são do que a gente fala de anemia falciforme. Vocês já devem ter estudado isso aí também. O que acontece com essa anemia falciforme? A anemia falciforme vai ser o quê? Uma modificação na forma, né, dos nossos glóbulos vermelhos, tá? Então, quando a gente tem as nossas hemácias, elas possuem, né, uma proteína chamada hemoglobina, tá? E aí, o que acontece? Vai acontecer uma mutação ali, né, no DNA daquelas células, e aí a gente vai ter o quê? Uma alteração na cadeia beta dessa hemoglobina. Tá? Então, vai haver um erro ali na produção daquela hemoglobina. E aí, pessoal, o que acontece? Essas hemoglobinas que vão ser produzidas, né, para aqueles indivíduos, elas vão ter uma forma de foice. Tá? E qual que é a função das hemoglobinas? Carregar os gases respiratórios, carregar o oxigênio. E aí as pessoas que têm essas hemoglobinas em forma de foice, elas não conseguem fazer, então, esse transporte adequado dos gases. Então, a anemia falciforme é um exemplo de mutação o quê? Mutação gênica. Por quê que é uma mutação gênica? Porque ela vai estar acontecendo lá, né? Então, na cadeia, nas bases nitrogenadas. Então, vocês podem observar que houve uma troca aí da glutamina pela valina, né? Houve uma mutação, ok? Então, onde que era para ser uma timina ali, né? Foi substituído por uma adenina. E aí vai gerar uma série, né? Se faz essa transcrição errada, a tradução também vai ser feita de forma errada. E aí, se produz uma proteína errada, a característica vai ficar o quê? Diferente. Outros exemplos de mutações, né, que a gente tem, só para dar uma ilustrada aí. Mutações gênicas, então, desfavoráveis ou maléficas, é aquela cuja característica determinada pelo alelo mutante diminui a chance do organismo sobreviver e gerar descendentes. Então, ali, por exemplo, quando eu tenho, né, as anemias falciformes, aquilo ali é totalmente desfavorável, né, para o indivíduo. Então, quando
eu tenho qualquer mutação que ela traga, né, algum fator que dificulte a sobrevivência desse organismo, né, ela vai ser considerada maléfica, ok? E elas também podem ser chamadas de neutras, quando não influi aí nesse processo de sobrevivência do organismo. As mutações gênicas, pessoal, quando elas ocorrem em células germinativas, elas são consideradas que elas têm o quê? Um efeito evolutivo. Por quê? Porque elas vão poder ser passadas para os seus descendentes e gerar novas características. Então, uma pessoa que ela é exposta, né, a elementos radioativos, elas podem ter uma alteração ali nos seus ovários, nos seus testículos, e assim produzir espermatozoides e ovócitos com algum tipo de mutação e isso ser passado realmente, aqueles genes ali, né, novos, aqueles alelos novos que são formados podem ser passados para os seus descendentes. Porém, já as mutações em células somáticas, pessoal, elas não são consideradas de efeito evolutivo. Por quê? Porque elas não vão ser passadas para os seus descendentes. É aquilo que vai afetar só o indivíduo ali durante a vida dele, e como não afetou nada, nenhuma célula germinativa, ela não vai ser o quê? Passada para os seus descendentes. Um exemplo que a gente tem é o câncer de pele. A pessoa tem o câncer de pele, né? Mas isso não afetou o quê? As células germinativas dela. Então, logo, eles não vão conseguir passar para os seus descendentes. Mutações cromossômicas, pessoal. Então, as mutações cromossômicas, elas vão estar acontecendo nos cromossomas como um todo. O que são esses cromossomos? São as estruturas formadas por DNA e pelas proteínas. Os cromossomos, pessoal, dentro de uma mesma espécie, eles têm que ter o mesmo formato, mesmo tamanho e número específico. Por exemplo, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos nas nossas células somáticas. Tá? Então, nas nossas células somáticas, se a gente não tiver os 46 cromossomos, aí é alguma anomalia genética. Nós vamos ter vários tipos de mutação cromossômica, como, por exemplo, as mutações estruturais. Nós vamos ter uma deleção, duplicação ou translocação. Essa deleção, quando você perde, né, parte desse cromossomo, um braço desse cromossoma, né, uma cromátide, enfim, nós vamos ter vários tipos, né, de mutações cromossômicas estruturais, quando você tem ali alguma coisa relacionada com o formato, com o tamanho, tá, desse cromossomo. Nós temos as mutações cromossômicas numéricas, pessoal, que a gente chama de euploidia e aneuploidia. Eu não vou focar muito nisso agora, pessoal, porque o objetivo dessa aula assim, foi que vocês conhecessem um pouquinho do que é essa mutação e de que ela é um fator importante para o neodarwinismo, tá? Aí, nesses slides finais aqui, pessoal, eu trouxe só alguns exemplos para vocês, né, dessas mutações. Então, a síndrome de Wolff-Schorn, tá? Ela é uma deleção do braço curto distal do cromossomo 4. Então, deleção, ela vai ser o quê? Um tipo de mutação cromossômica, né? Estrutural. Por quê? Porque ela vai afetar a estrutura do cromossomo, tá? Entre as características desse distúrbio, a gente tem o quê? Uma característica facial, né, uma diferença na aparência facial, atraso do crescimento, desenvolvimento, deficiência intelectual e convulsões. Então, esse aqui é o exemplo, tá, de mutação cromossômica estrutural. A síndrome de Cri-du-Chat, né, falta um pedaço do cromossomo 5, então ela é também, né, um exemplo de mutação cromossômica estrutural, também, né, desfavorável. Tá? Alguns sintomas, né? Choro agudo que parece um gato, né? Um gato chiando, o chiado de um gato, tá? Também desenvolvimento motor lento e incompleto. Trissomia do cromossomo 18. O que é essa trissomia, né? Triplicou aí o cromossomo 18. Então, o que aconteceu? Nós vamos ter 3 cromossomos 18. Então, quer dizer que ela é uma mutação cromossômica numérica, tá? Olha só, então ocorre quando a pessoa tem uma terceira cópia do material do cromossomo 18 em vez das 2 cópias habituais.
Além disso, tem a síndrome de Down, que vocês conhecem, que é a trissomia do 21. Nós temos síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, enfim. Mas depois, quando vocês forem estudar genética, vocês vão ver isso, né, de forma bem detalhada. O importante dessa aula, pessoal, é vocês entenderem, então, o que é o conceito de neodarwinismo. Neodarwinismo é o que? Aquela teoria evolucionista que utiliza a genética como base, como argumento para explicar a teoria darwinista. Tá? A teoria darwinista falava de seleção natural, seleção sexual e falava também de variabilidade das espécies e falava o quê? Que essas características elas eram que herdadas, ou seja, passava da geração parental para os descendentes. Só que Darwin não conseguia explicar, ficou o ponto de interrogação. Ele não sabia explicar como isso era passado dos pais para os filhos, não sabia explicar o porquê dessa variedade, dessa variabilidade das espécies. Então, o neodarwinismo vem trazendo isso para vocês, tá, pessoal? Vem trazendo essa explicação. Então, no vídeo de hoje, a gente falou sobre mutação, ou seja, essa alteração que vai acontecer no material genético, no genoma, tá bom? Falamos que nós temos mutações gênicas que acontecem, então, alguns erros, alguma substituição, alguma alteração nas bases nitrogenadas. Nós temos também as mutações que a gente fala cromossômicas, que podem acontecer nos cromossomos como um todo. Podem ocorrer mutações cromossômicas estruturais, como por exemplo, a deleção, duplicação, e translocação, e nós temos também aquelas mutações cromossômicas relacionadas com o número de cromossomos, como, por exemplo, síndrome de Down, trissomia do 18, e aí por diante. Então, mutações, então, pessoal, estão relacionadas com processos evolutivos, por quê? Porque as mutações promovem a variabilidade das espécies. Ficamos por aqui então, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me chamem aí para tirar as dúvidas.